Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo Como publicar uma biblioteca.net no NuGet.org. Introdução. Publicar uma biblioteca.net no NuGet.org não é apenas empacotar um projeto e enviar o .nupkg para o servidor. O ponto mais importante é tratar a API pública como um contrato que outras pessoas e outros times vão consumir. Se eu publicar uma API sem pensar em compatibilidade, o problema não fica só no pacote, ele se espalha para dependências, pipelines e aplicações que dependem do mesmo assembly. Por isso, a publicação segura combina três pilares: contrato estável, versionamento consciente e validação real do artefato em um ambiente de consumidor separado. A ideia deste artigo é explicar a jornada completa de uma biblioteca .NET, preparar a API, decidir o tipo de distribuição, validar localmente, publicar em um ambiente de teste e, por fim, divulgar a versão estável em NuGet.org. Também vou mostrar quando o pacote deve ficar em um feed público e quando ele precisa ir para Azure Artifacts ou GitHub Packages. O objetivo é dar uma visão prática para quem está publicando o primeiro pacote ou tentando organizar a distribuição interna da empresa. Se você já usou pacotes NuGet em projetos de aplicação, sabe que o fluxo de consumo parece simples na superfície: restaurar, compilar e executar. O ponto delicado é o contrato. A biblioteca que parece compatível no build pode gerar erros de runtime quando o pacote é consumido em um projeto externo com metadados ou dependências diferentes. Por isso, vale separar a publicação em etapas: feed local, ambiente de teste do NuGet, publicação pública e feeds privados. O percurso é simples de entender, mas a disciplina é o que evita retrabalho e quebrar clientes. Atenção! O ambiente de teste do NuGet não substitui um feed privado. Ele serve para validar o fluxo de publicação antes de subir a versão definitiva. Azure Artifacts e GitHub Packages existem para distribuição interna, persistente e autenticada. Pré-requisitos. Antes de empacotar o primeiro pacote, eu gosto de validar alguns preceitos básicos para evitar a sensação de que a publicação foi bem sucedida e depois o pacote não ficou útil para quem vai consumir. Em primeiro lugar, você precisa do .NET SDK instalado e funcional. A checagem mínima é .NET Info. O lado operacional também importa: uma conta no NuGet.org e uma API Key com escopo limitado para o pacote. E isso reduz o impacto de vazamento ou uso indevido. O próximo passo é separar o cenário de distribuição. Se o pacote é público, um fluxo de publicação no NuGet.org exige revisão e indexação. Se ele é interno, a melhor alternativa costuma ser Azure Artifacts ou GitHub Packages, com autenticação e controle de acesso. Em qualquer caso, o ideal é nunca expor tokens em arquivos versionados ou em comandos de terminal que fiquem no histórico do shell. Também vale deixar claro que esse processo não é só de empacotar e publicar, é de empacotar e validar. A rotina de publicação tem um exercício importante: criar um projeto consumidor separado e instalar o pacote que acabou de ser gerado. Só assim é possível verificar se readme, dependências, arquivos e metadados estão corretos. Defina o contrato e a estratégia de versionamento sem ver. A publicação de bibliotecas.net exige que o versionamento seja tratado como parte do contrato público. O sem ver é a convenção mais usada no ecossistema e define que a versão siga a estrutura major-menor POT. Cada componente comunica algo diferente. Major indica alteração incompatível de API pública, menor indica adição de funcionalidade compatível, patch indica correção de defeitos sem mudar a API. Não é só uma convenção estética.
O número da versão comunica ao consumidor o risco da atualização. Se eu remover um método público ou mudar o comportamento de forma que um cliente dependa do antigo contrato, a mudança é de major. Se eu adiciono num novo método ou uma API que não quebra ninguém, a mudança é de menor. Se eu corrijo um bug internamente sem alterar a interface, a mudança é de patch. Eu também gosto de reforçar a importância das versões pré-release em bibliotecas 1.5.ss beta.1, 1.5.0 rc.1 e 1.6.0 alpha.3 são úteis para validar uma funcionalidade antes de o pacote ser publicado como estável. E isso reduz o risco de anunciar uma versão definitiva sem testar os impactos reais. A regra mais importante é simples: uma versão publicada é imutável. Se ela estiver errada, você corrige em uma nova versão, não reescreve antiga. Dica: o chamado Semver 2 também permite pré-releases com rótulos e regras de normalização que o NuGet aceita. Isso é importante quando você quer testar uma nova funcionalidade com consumidores que ainda não querem depender dela em produção. Prepare a biblioteca para a distribuição. Uma biblioteca pode ser pequena e ainda assim precisa de itens mínimos de qualidade para ser publicada. O projeto de exemplo usado neste artigo está no repositório de exemplos do blog e chama-se contoso.textrules. Ele expõe regras reutilizáveis para validação e normalização de texto. A estrutura do pacote é simples, mas a forma como ele é descrito no Proto.css Proja é o que permite que o NuGet gere uma página útil no site e que o pacote seja reconhecido corretamente pelo tooling do .NET. No arquivo de projeto, alguns metadados são fundamentais. Package ID identifica o pacote version, define a versão da distribuição authors, informa a autoria description, resumo útil para busca e descoberta package tags, pesquisa e classificação no nuget.org package readme file, inclui readme dentro do pacote package license expression, licença SPDX para transparência repository URL e repository type, ajuda na navegação e rastreabilidade. Além disso, vale empacotar símbolos quando a biblioteca é relevante para depuração e diagnósticos. O .NET Pack também consegue incluir arquivos do pacote, como readme.md e license, o que melhora bastante a experiência de quem vai consumir a biblioteca. A separação entre abstração e implementação também é relevante como boa prática. O NuGet tem uma cultura muito forte de pacotes pequenos e de responsabilidade clara. Em projetos maiores, é comum separar um contrato da implementação. Por exemplo, projetar uma biblioteca de abstração com interfaces e contratos e outra biblioteca com a implementação concreta. Isso evita que consumidores dependam de todo o conjunto de funcionalidades e permite que a API pública evolua com mais clareza. Isso não é obrigatório para todo projeto pequeno, mas é um padrão útil para bibliotecas de plataforma ou componentes de domínio. Código-fonte. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog, blog samples, post-packaging, NuGet Publish, empacote e valide localmente antes do push. Depois de preparar a biblioteca, o próximo passo é empacotar o artefato em modo release. Isso é o ponto em que eu verifico se o projeto realmente gera um pacote completo. O comando principal é: o resultado esperado é no PKG, na pasta bin release. Mas o simples fato de existir um arquivo não basta. Eu sempre inspeciono o pacote para confirmar que ele contém o readme, a licença e as dependências corretas. O pacote pode compilar e ainda assim ter metadados incompletos ou arquivos faltando, o que costuma aparecer quando a biblioteca é consumida por um projeto externo. A validação mais importante é consumir o pacote em outro projeto. Isso muda o cenário. O consumidor não está dentro do mesmo repositório, nem do mesmo assembly.
Ele instala o pacote via .NET Edge Package ou via feed local, e aí aparecem erros de integração que os testes da própria biblioteca não capturam. Um erro clássico é um arquivo que fica ausente no pacote ou um readme que não foi incluído corretamente. O pacote precisa funcionar como um item distribuído, não apenas como um projeto compilado localmente. Valide no ambiente de teste do NuGet. Depois que o pacote está funcionando localmente, o próximo ambiente natural é o teste do NuGet. O endereço oficial é: esse ambiente foi criado para validar o fluxo de publicação antes do envio ao feed público. O objetivo não é substituir o processo de produção, e sim confirmar que o pacote pode ser enviado, restaurado e consumido em um cenário semelhante ao real. Em geral, o fluxo é simples: configurar uma fonte de pacote nomeada para o ambiente de teste, autenticar com o usuário e enviar a versão. Com o pacote em mãos, um projeto consumidor diferente pode restaurá-lo e executar o código real. Essa validação reduz o risco de uma falha de packaging ou de uma API pública que ainda não está pronta para o feed público. Informação: a documentação oficial do NuGet usa int.nudetest.org como ambiente para testar a publicação antes do nuget.org. Pacotes enviados para esse ambiente podem não ser preservados. Por isso, ele é útil para validação, não para distribuição persistente. Publique uma versão estável no nuget.org. Quando a API pública está pronta e o pacote passou pela validação de consumo, a próxima etapa é publicar a versão estável em nuget.org. Esse processo exige uma API Key do NuGet com escopo mínimo. O ideal é restringir o token ao prefixo do pacote e ao tempo de validade necessário. Isso reduz muito o impacto de vazamento de credenciais. O comando mais comum é o .NET NuGet Push, geralmente com o pacote já empacotado em release. Na prática, a publicação no nuget.org não é o fim do processo. Ela também dispara a indexação e a disponibilidade do pacote para busca e restauração. O pacote passa por validações do NuGet e, em alguns casos, demora alguns minutos para aparecer como disponível para instalação. Isso é normal e faz parte do fluxo oficial. Também vale deixar claro que a decisão de usar Unlist faz sentido para remover uma versão da visibilidade pública sem apagá-la por completo. Já excluir uma versão não é a abordagem recomendada para distribuir um artefato público de forma segura. A regra mais importante é reservar a primeira estável 1.0.0 para o momento certo. Em bibliotecas, eu prefiro validar a API em pré-release primeiro. Isso dá tempo de ajustar comportamento sem a pressão de uma versão potencialmente quebrada já disponível publicamente. Distribua bibliotecas internas com Azure Artifacts e GitHub Packages. Nem todo pacote merece ir para nuget.org. Quando a biblioteca é interna, um feed privado é a opção mais segura e fácil de operar. Azure Artifacts e GitHub Packages atendem a esse cenário com autenticação e controle de acesso. A decisão geralmente depende da assinatura da plataforma usada pela organização. Azure Artifacts. O Azure Artifacts funciona muito bem quando a organização já usa Azure DevOps e tem pipelines centralizados. O feed de pacotes fica associado à organização e ao projeto do Azure DevOps, e a autenticação pode ser integrada a pipelines e regras de segurança. Para times usando Azure como plataforma principal, essa é uma forma natural de publicar bibliotecas internas com políticas de acesso e revisão de versões. GitHub Packages. O GitHub Packages se encaixa bem em times que já vivem dentro do GitHub. A autenticação usa token com escopo e permissões mínimas
E a integração com GitHub Actions costuma ser direta. E isso facilita muito a publicação de componentes internos, bibliotecas compartilhas e dependências para repositórios privados e públicos em diferentes fluxos de desenvolvimento. Atenção! Nunca deixe tokens em NuGet.config versionado. O arquivo de configuração pode apontar para diferentes fontes, mas os segredos devem sair do repositório e entrar por variáveis de ambiente ou secret stores do CI. Automatize releases sem quebrar consumidores. A automação de publicação é importante, mas ela precisa ser um guardrail, não um atalho. O fluxo ideal de CI/CD para uma biblioteca .NET é validar testes, empacotar, verificar se a versão já existe no feed e só então publicar. Isso evita que uma tentativa de push reescreva uma versão já publicada ou publique um pacote quebrado para o feed errado. Uma boa estratégia é separar release e publicação em dois momentos. O processo de tag e changelog fica em Git. A publicação de pré-release pode ir para feed privado ou ambiente de teste. A versão estável vai para NuGet.org somente após revisão de compatibilidade. Isso ajuda a manter o controle da API pública e faz com que a decisão de publicar uma nova versão seja uma decisão mais consciente. Em pipelines, a regra é proteger os segredos. O principal é manter o token em um secret do CI, usá-lo em um passo específico de publish e restringir as permissões. O código da biblioteca pode ser automático, mas a decisão de liberar uma nova versão estável continua sendo algo que exige atenção humana e documentação de breaking change. Exemplo prático. Vou usar o mesmo cenário do projeto de exemplo, uma biblioteca chamada contoso.txtrules com regras de validação reutilizáveis. O objetivo é demonstrar a parte do contrato. A API pública fica estável, a versão de pacote inicia como 1.0.0, alpha.1, e a promoção para 1.0.0 acontece depois que a biblioteca é validada em um ambiente de consumidor separado. Primeiro, a biblioteca em si. O trecho principal mostra como a API pública é simples e previsível. Código-fonte. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog, blog samples, batch packaging, NuGet Publish, contoso.txtrules. Em seguida, acrescento os metadados importantes para o pacote. A geração do pacote acontece em release. Para consumo em um projeto separado, eu também gosto de configurar uma fonte local ou de teste e instalar o pacote em um consumidor mínimo. Esse passo é essencial. Ele confirma que a biblioteca não depende apenas do projeto em que ela foi compilada, mas do artefato que será entregue ao consumidor final. Depois da validação, a promoção para 1.0 fica muito mais segura e a decisão de publicar em NuGet.org passa a ser uma escolha tecnológica, não só uma sensação de está funcionando. Dicas e boas práticas. Trate a API pública como contrato. Qualquer alteração de assinatura, comportamento observável ou semântica documentada precisa ser avaliada pelo impacto em consumidores antes de escolher a versão sem ver. Consuma o no PKG em outro projeto. Testar apenas a biblioteca compilada não verifica se o pacote contém admin, dependências e assembleias corretos. Crie API keys e tokens com escopo mínimo. Uma credencial limitada ao prefixo do pacote e à operação de push reduz o impacto de vazamento acidental. Nunca reutilize uma versão publicada. Corrija o problema em uma nova versão patch ou publique uma nova pré-release. Isso preserva a reprodutibilidade de restore. Separe fontes públicas e privadas no NuGet.config. Dê nomes claros às fontes, restrinja mapeamento de pacotes quando apropriado e evite que dependências internas sejam procuradas no nutsnajet.org. Automatize,
mas preserve revisão. O CI deve garantir testes e empacotamento repetíveis. A decisão de uma release estável ainda exige revisão de compatibilidade e changelog. Resumo objetivo: sem ver. Em uma biblioteca .NET, major representa mudança incompatível, minor adiciona funcionalidade compatível e patch corrige defeito compatível. Pré-releases usam um sufixo como beta-tor no get version. O NuGet normaliza versões como 1, 1.0 e 1.0.0 como equivalentes e suporta recursos do Semver 2 em clientes modernos. Feed local. Consumir o Botonup KGDIO em um projeto separado verifica o artefato distribuído, incluindo dependências, metadados e arquivos anexados. int.nugetest.org. É o ambiente de teste documentado pelo NuGet para validar publicação antes do NuGet.org, mas os pacotes podem não ser preservados. NuGet.org exige uma versão exata no pacote e valida o upload antes de indexá-lo. API e XI Keys devem ter escopo e aspiração mínimos. Feeds privados, Azure Artifacts e GitHub Packages distribuem bibliotecas internas com autenticação e controle de acesso, função diferente da homologação no ambiente de teste público. Esse foi o artigo Como publicar uma biblioteca.net no NuGet.org. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!